Olá a todos! Hoje nós vamos ter mais uma live aqui do INISP. Olá a todos! Obrigada para quem está entrando. Hoje nós vamos ter mais uma live aqui do INISP. Eu sou a Luciana, sou neuropediatra e daqui a pouco nós vamos ter uma convidada, a Nívia Colim, que é psicóloga, neuropsicóloga, e ela vai ajudar a conduzir essa live. A live de hoje vai tratar de epilepsia, sobre o paciente e a sua família. Vou tentar fixar aqui. Olá a todos! Vamos esperar a Nívia. Ela já deve estar entrando. Agradeço a presença de todos. Olá, boa noite. Daqui a pouquinho vamos ter a Nívia Colim. Boa noite, Eliane, Clara. Aqui entrou a mãe da epilepsia, que é conduzida pela Nívia Colim. Nívia, se você puder pedir o convite, a gente entra. Aqui, chegou! Oi, Lu, boa noite. Olá, boa noite! E aí, como você está, Tô bem, Nívia? saudade de você, que essa pandemia não deixa a gente se encontrar, É, né? verdade. Tudo O bem? som tá bom? Você tá me ouvindo Estou bem? ouvindo bem. Você está me ouvindo? As pessoas estão Sim, ouvindo tudo bem? ótimo. Tá- Acho que sim. Se tiver algum problema aqui do som, por favor, avisem a gente, tá Dá um bom? joinha aí, reclama do som, né, Lu? Isso. Então tá bom. Nívia, eu estava falando aqui que hoje a gente vai falar um pouquinho de epilepsia, sobre epilepsia, família, e eu queria saber um pouquinho de você, né? Conta um pouquinho de você, né, eu vou me apresentar e logo você pode me falar. Tá bom. Eu sou Luciana, sou neuropediatra, neurofisiologista e trabalho muito com epilepsia, adoro essa área e estamos aqui um pouquinho para falar de epilepsia, o seu paciente, a família, que eu acho que é um diagnóstico bastante difícil, né, muitas vezes. Nívia, fala um pouquinho de você, conta um pouquinho do Mães da Epilepsia, como surgiu, né, por que você abraçou essa causa da epilepsia, conta para quem não te conhece, porque muita gente É. já te conhece, Bom, primeiro eu né? gostaria de mais uma vez agradecer a confiança, o convite, que é sempre uma delícia estar junto com você, com o Início, com a doutora Cristina Cobas, com a doutora Eliane, enfim, são umas pessoas muito queridas, né? Além de profissionais de ponta. Então, assim, é sempre um prazer aceitar o convite de vocês. Bom, meu nome é Nívia Colim, eu sou psicóloga e mãe de duas crianças na época, que a epilepsia apareceu na minha vida, né? Eu tinha um filho de 7 na época e um de 11. Então você tem aquela sua vida
normal, né? Com as necessidades normais de criar filho, que o primeiro é tudo a novidade, o segundo a gente já se acostuma, aquela história, né? E aí a epilepsia aparecer na vida da gente, nesse diagnóstico tardio, que não é assim, na hora que nasceu, não é logo, né, que você recebe a notícia, né, como eu costumo dizer, tem pessoas que recebem a notícia, seu filho tem uma deficiência, seu filho tem alguma condição, você já se habitua logo no primeiro impacto, né, do que você gera essa criança. Então, receber a notícia tardia é receber um diagnóstico de um filho que não existe. Essa criança não existia, essa condição não existia. Então, a gente precisa reformular essa situação, né? E aprender a viver com a notícia, né? Mas, enfim, através dessa condição que foi imposta na minha casa, e não só a epilepsia, que digo que é difícil, são outras condições que também são difíceis que podem aparecer, né? Tem outras crianças, por exemplo, tem um filho mais velho que tem o TDAH, que você tem que lidar com essa questão, tem crianças que aparecem o diabetes, então assim, o que a gente hoje vai falar da epilepsia em si, né? E a epilepsia, por si só, é muito diferente do que a gente está acostumado. Quem é médico que lida com isso, ok, mas até médicos às vezes desconhecem que existem vários tipos de epilepsia. Não é só a tônico-clônico generalizada, não é só aquela crise que todo mundo olha e fala, isto é uma convulsão, né? Aí o segundo fato é, isso não é verdade, isso não vai acontecer de novo, né? Acontecer só uma vez, isso é um fato isolado, não é assim que acontece? Sim. Bom, enfim, através de todo esse diagnóstico, eu fui estudar mais e mais e acabei virando neuropsicóloga, porque eu queria entender a fundo onde é que essa tal epilepsia podia alterar ali dentro do cérebro, que tem 300 mil funções, e que cada lugarzinho do cérebro tem uma condição que, através da epilepsia, pode ser modificada, através da modificação da medicação, né? E cada medicação que a gente introduz na criança, ela tem uma reação, né? Ora sonolento, ora desatento, ora irritado, ora, enfim, né? Perde um pouco, muitas vezes, da coordenação motora fina, às vezes da coordenação motora no geral, da leitura, da atenção, enfim. Então, tudo isso são questões que na hora que você recebe o diagnóstico é muito difícil, né? Eu recebo pelo menos umas 10 famílias por semana no Mais Epilepsia, que foi através de um convite de uma outra mãe, que a gente se juntou para montar um grupo para falar dessas questões, né? Que a gente já estava com bastante experiência, porque troca um remédio, dois, dá 20 remédios, né? Você acompanha, você que faz os laudos lá dos exames do Felipe. A gente vai trocando e você vai percebendo que não é que é o médico, assim, no começo as famílias desconfiam do médico. Esse médico não presta, não é possível, ele vai trocar de remédio de novo. Não é assim? A gente não entende que isso faz parte, que é meio que uma loteria, né? Acertar quando a epilepsia é fármaco resistente, quando não é uma epilepsia fácil de tratar, né? Então, não sei se eu estou fugindo um pouco, porque eu começo a falar e lembro, né, de como foi essa notícia. E é uma coisa que impacta mesmo, impacta em todas as famílias, porque você precisa mudar até o tipo de atenção que você dá para essa criança e ter todo um cuidado para não colocar numa redoma e deixar com que essa criança não viva, né? Ela precisa tratar, ela tem que estar segura, mas a gente também tem que estar seguro para mandar para a escola, a gente também tem que estar seguro para mandar para casa de um amiguinho, enfim. E tudo isso, através dessas trocas de experiências nesse grupo, né, que chama-se Mães de Epilepsia, a gente vai percebendo que não somos únicos, que não é só a minha família, que não é só o meu filho, que é muito mais comum do que a gente imagina. E que quando a gente passa a falar, fica mais fácil, porque você fala a mesma linguagem. São pessoas que estão te entendendo, que aquilo também foi difícil para elas. Às vezes fala, calma, tenta mais um pouco, tenta mais uma vez, né? Olha, tem esse outro caminho, uma dieta, ou um estimulador nervo vago, ou, enfim, põe numa terapia, né?
Então é assim. Isso mesmo. E quando surgiu, Nívia, não tinha muito esses grupos, né? Eu acho que você foi uma das pioneiras com relação a isso, Na né? verdade, é um grupo que a gente fala que o Facebook está um pouco aquém agora do Instagram, mas eu até falei com você quando você me convidou, né? Eu quase não sei manusear que Instagram a gente tem que aprender agora. Mas era assim, a condição era um grupo em que entravam pessoas que todas têm interesse no mesmo assunto. Então, na época, eu fui atrás destes grupos e entrei no Viva com Epilepsia e fui recebida pelo Edu, Ah, porque eu precisava de alguém que tá. falasse para mim, olha, é assim mesmo, comigo também acontece assim, um adulto, entende? Explicando, né? E aí, quando a gente percebeu que as mães tinham outras ansiedades, é diferente a pessoa com epilepsia da mãe com epilepsia, né? A mãe é tudo surtada, né? A mãe é tudo ao quadrado, né, Lu? E aí a gente montou um grupo meio que secreto, só para falar das coisas. E depois, um mês depois, a gente já montou no grupo aberto, que é esse grupo que tem hoje, Tá. né? E que os homens participam também, não é só de mulheres. E é muito importante essa troca de informações. Eu aprendo até hoje, né? Eu aprendo muito até hoje. Alguém perguntou aqui que idade que tinha seu filho quando você Ele descobriu a tinha epilepsia? feito 7 em março e foi em abril, começou em É, abril. Que eu visse, né? tá. E agora, que idade que ele Hoje é um tá? príncipe de 18 anos. Ah, então são 11 11 anos anos. 11 anos, convivendo. E é muito legal como você abraçou essa causa, você foi atrás e ajudou muitas mães. Você sabe o nome da mãe, sabe o filho e sabe a história. É muito bacana isso, né? E assim, eu acho que as mães, não é só você que ajuda as mães, acho que elas também te ajudam, né? Muito. Acho que é uma troca, Sabe né? por quê? Tudo isso. Assim, há 10 anos atrás, a gente quase não tinha essas lives, essas coisas. Então, quando a gente fazia, era meio que um mico. Não Ah, lá tinha. vem ela, a menina do beijo roxo, né? E é o que eu falo assim, eu não tinha vergonha de me expor, porque eu sabia que tinha gente do outro lado precisando, sabe, de um olhar diferente. Igual esse grupo que até hoje é só de mulheres, as mulheres acabam só vivendo a dificuldade daquela condição de saúde de um filho. Ela esquece às vezes que tem 2, 3 Sim, filhos. Ela esquece do marido, ela esquece dela. O mais importante é essa mãe é, perceber que ela precisa estar bem para ela conseguir conduzir o restante. Não é fácil, Lu. Não vou dizer que é fácil, porque é, a maior responsabilidade acaba ficando, né, com a família, né? Mas a gente fala assim, fala isso. de uma questão de sexualidade, a gente fala de uma questão de vai fazer uma unha, arruma um tempo, não, peita o seu marido, ele precisa ficar, entendeu? Então acho que essas coisas é de mulher para mulher mesmo, não é? Lojas Marisa, mas também não é o diagnóstico do homem. Quando é a mulher, eu vejo lá, tem muitas mulheres que participam, que são pessoas com epilepsia, e que Uhum. elas também veem diferente. Porque tem a parte hormonal, né? Tem todo um que envolve, né? Ó, muita gente aqui te elogiando, você acolheu, né, que é ótimo. Eu recomendo muito os pais participarem, eu sempre falo, eu acho que é bastante importante. E exatamente isso, assim, quem entrou agora, né, o motivo dessa live foi a questão do Dia Latino-Americano da Epilepsia, então a gente voltar a esse assunto que a gente sempre está falando, falar dessa doença que é tão estigmatizada e falar que essa doença, a epilepsia, ela envolve não só o paciente, mas como uma família inteira. Então a gente sempre recomenda que a família esteja bem orientada, saber o que está sendo tratado, como que é, né, de levar o diagnóstico com uma maior leveza. Então, tudo isso é bem importante para um Você acompanhamento. Eu sabe acho que que tem isso é bem uma legal, mãe né? assim, porque tem, eu falo que tem mãe para cada assunto, que quando aparece um assunto do grupo, uma Uhum, determinada condição, eu falo, fala com tal mãe.
Então tem uma mãe, que é a Rosemary, que se ela estiver ouvindo, ela é do Paraná, ela tem 2 filhas com epilepsia. E eu Tá. falo assim, então apareceu uma mãe que tem uma epilepsia catamenial lá com a criança, e que é típico, que você sabe que é hormonal. Então eu falo, conversa com a Rosemary, que ela já fala do Implanon, que ela já fala como é que é o ciclo da menstruação, sabe assim? E que como foi bom para a filha dela, a gente meio que se ajuda através dos diagnósticos, sabe assim? Por outro lado, eu fico sempre peneirando essas informações. Olha, gente, não faça nada sem falar com o seu médico. 50% do tratamento é a orientação e a confiança que você tem nesse médico, né? Leva para ele essa novidade. Eu acho tão legal que tem gente que fala assim, meu médico achou legal, vamos pesquisar juntos. Porque há 10 anos atrás eu Isso. percebia que tinha uma coisa assim, meio que o médico num pedestal, e as pessoas parecem que têm medo de falar. Não, mas foi o doutor, foi a doutora que falou. Tudo bem, mas você entendeu o que o doutor falou? Pergunta, não saia do consultório com dúvida, faz um diário, né? Anota todas as suas dúvidas, né? Eu acho que as redes sociais ajudou muito, né, as informações. Hoje os pacientes não vêm, assim, eles vêm perguntando com muito mais dúvidas, né, de trocas de informação. Então, o diálogo entre o médico e o paciente tornou muito mais rico, eu acho, assim, muito mais, né, ele não vem para perguntar o que é epilepsia, ele vem perguntar por que ele está tomando esse tipo de É. remédio e por que não o Não, então, outro, por né? exemplo, eu tô vendo aqui Então, a Andrea, né? Muito, ela nos acolhe, é uma mãezona e tal. Essa Andrea que você conhece é a é, Andrea do Instituto Certo. Então, assim, por exemplo, a gente sabe o quanto é difícil uma dieta cetogênica, né, Lu? Não precisa mentir, a gente tem que falar a uhum, verdade, não é fácil, você tem que estar disposta a fazer a medicação do seu filho. Mas é tão gratificante ver essas famílias com resultados positivos, como o da Andrea, do Dudu, que deu certo, né? Que você fez a medicação com as próprias mãos e deu certo. Então, assim, por que não divulgar? Por que não oferecer? Né? E a gente percebe que tem muitos colegas que são resistentes, não só médicos, como os psicólogos também. São resistentes à condição, são resistentes ao aprender. Né? Eu tenho que estudar cada paciente que entra no meu consultório. Né? Aquele paciente, ele é único, então não dá para você comparar com o outro. E vocês, como médico, também. Então, acho que é uma condição muito importante das pessoas da saúde perceberem que é muito além de um diagnóstico. Que o diagnóstico para nós, né, como famílias, é o que eu sempre falo, não é um destino, é um diagnóstico. Aí vamos ver a melhor situação para aquela pessoa, para ela conviver bem. Fácil não é. Mas se a gente se entregar logo de cara, é, né, vai ficar mais é, difícil. eu gosto muito da sua frase, eu sempre uso essa frase sua, né, e que a epilepsia não é a atriz principal, né, das nossas vidas, não é? E que ela tem que ser coadjuvante. Exatamente. E eu levo muito isso, porque às vezes a família vive só a epilepsia, só vive as crises, só vive, né? E esquece de tudo, esquece, né, de passear com a criança, com a família, né? Então isso eu acho que por mais difícil que seja, a gente levar com maior leveza ajuda muito o Muito, muito. tratamento. Sabe por quê? Queria que você falasse um Então, pouquinho assim, sobre no isso. começo é um pouco difícil, porque a gente não sabe como lidar no pós-crise, né? Então, quando isso chega para mim, ou com os meus pacientes, ou no grupo, eu pergunto assim: você sair ou não sair depois da crise, vai mudar alguma coisa? Não. Essa pessoa já voltou, já teve a crise. Aí você ia para um passeio, por exemplo, e não foi. Se você agora, vamos pegar as malinhas, sei lá, uma roupinha e vamos até um parque, isso vai mudar alguma coisa? Não, não vai. Não, vai sim. Às vezes a criança se pune. Às vezes a criança pensa que aquilo é um castigo. Ah, eu tive uma crise, então agora eu vou ficar aqui porque eu tive a crise. Olha só como pode ser no inconsciente muito pior. Então, assim, gente, teve a crise, socorreu, a criança se refez daquele momento, né? Às vezes é uma crise até tônico-clônico. Eu lembro quantas vezes eu levava meu filho fazer esporte no Palmeiras e ele dormia no carro, tinha crise dormindo.
Ela voltava para casa, esperava você refazer. O que eu estou fazendo aqui? Vamos embora, vamos para o parque. Passou a aula do seu esporte, mas vamos para o parquinho. Você entende? Vamos continuar a vida. É nunca deixar de fazer, assim, no dia seguinte, por exemplo, teve uma crise, não vai para a escola. Vai para a escola sim. A escola que tem que saber como socorrer. A gente tem que lutar por esses direitos, né? Para que a escola esteja informada, para que a escola saiba como socorrer, se houver necessidade de chamar a família para socorrer. Mas, de repente, a criança tem uma ausência, volta. Bora para a escola, vamos ter aula, né? Teve outra ausência, bora. Lógico, se tiver uma crise prolongada, a gente tem que socorrer, mas não deixar de viver. Por isso que eu falo, é coadjuvante, você vai andar de mão dada, ela faz parte daquela cena. Mas o principal é a pessoa, é a família, né? Sim. Entrou uma mãe aí, a Iris, até que ela comentou que ela, né, esqueceu dela, tudo só para viver a epilepsia do filho. Né, e ela é uma graça, todo filho um lindo. E o tratamento teve um monte de efeito colateral, tudo. E assim, a gente indo junto com a família, orientando, falando que, olha, a gente vai tentar esse tratamento até um certo ponto, né, não resolveu, a gente vai tentar outro, ajuda muito quando a família está junto, quando o médico está junto com a família, sabendo que aconteceu alguma coisa, a criança está diferente, o paciente está diferente, teve muito efeito colateral. Isso é muito bom, né? Muito importante. Eu lembro. Esse pacto, né? Pacto com o paciente médico. Eu né? lembro que você deve ter acompanhado porque você fazia os exames, né? Então, assim, a gente trocou muitos, foram 20 fármacos até acertar. Né, porque ele teve muitas alergias, ele teve muitas reações. Então, assim, eu lembro nitidamente numa fase de 9 aninhos que ele já tinha a leitura adquirida desde os 7. Então, quando a epilepsia chegou, ele já tinha a leitura adquirida, que ele começava a ler e entrou com clobazam, né? Então, ele lia a primeira linha, pulava 3. Lia a primeira linha, pulava 3. Aí eu falava com o doutor Vinícius, ele falava, normal. Eu falei, normal não, pega um livro aí. O senhor não, ele morria de rir. Ele falava, Nívia, vamos conversar. Então, assim, tudo eu falava assim, de frente, com respeito, óbvio, mas assim, não é normal, não tá legal, eu quero que ele tenha qualidade de vida. Então, eu acho que os pais precisam entender que existe sim efeito colateral, existe sim, mas que a gente pode tentar, né? Porque tem outro lado, sabe, Lu? Quando entra com medicação e tá tudo ok, ninguém quer mexer. Só que aí, como que tá o desenvolvimento? Aumentando, né? Como é que tá o desenvolvimento na escola? Como é que tá a questão social dessa criança? Essa criança tem amigos? Como que tá a questão dessa família? Porque a vida não é epilepsia, ela não pode ser principal. Não, essa família tem que ter vida social. Não, ela tem que fazer um esporte, ela tem que fazer uma língua. Não tem condições, está com déficit, é diferente. Mesmo com déficit, onde que a gente pode incluir socialmente essa criança, essa família? Porque o que acontece é que essas famílias deixam, e me incluo nisso, a gente acaba pensando, será que eu vou? Será que vai ter crise? Né? Então eu costumo falar para as mães, olha, não planeja nada muito longo, planeja assim, um passo de cada vez. Esse fim de semana eu vou até um parque no bairro. Se tiver crise, porque tem criança que tem muita crise, né? 30, 40. Se tiver muita crise, você volta. Né? Aí depois você programa uma viagemzinha um pouquinho mais longe, né? De 1, 2 dias, não é assim? Daqui a pouco você já posso pegar um avião. Eu já posso conhecer outro país, você entende? Então assim, é você ir se acostumando. Porque não é toda vez que tem crise, você tem que sair correndo para o hospital. E hoje a gente tem as medicações que a gente chama de medicações de resgate. Então, o midazolam nasal, né, tem o diazepam retal, tem o rivotril sublingual. Então, são medicações que cortam a crise com mais rapidez, ou que tenta cortar que a crise não fique com várias crises subentrantes, e que muitas vezes
não precisa ir para o hospital, a crise passou, você já está mais acostumado, né, e evita toda aquela cheio de exames, a hospitalização, né? Lógico, se a crise for muito prolongada, tiver um estado de mal epilético, tem que ir para o hospital, mas quando, né, é controlada com esses medicamentos, é o que você falou, a vida continua, né? Então, acho que muitos pacientes que a gente foi orientando isso, mudou completamente, porque internava uma vez por mês, né? Às vezes 2 vezes, e faz anos que não interna mais. Porque ele sabe que a crise é prolongada, então já inicia um remédio naquela hora, corta e evita a hospitalização, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão assim das outras comorbidades, né? Assim, por exemplo, a depressão, né? Essa ansiedade que as famílias vivem quando de não saber se a crise vai controlar, se ela vai ter uma crise, quando vai ter, se vai estar junto, a crise durante o sono. Então, eu queria, se você tem essa experiência, como que você, quais as dicas que você dá para as mães? Porque isso é algo que para nós é difícil assim de orientar. Então, eu sempre falo assim, que só quem vive para saber, né? Assim, nós, as mães, somos aquelas que entramos num eletroencefalograma e ficamos torcendo para dar crise, né? Então fala assim, gente, é para dar crise ou não é para dar crise, né? Não, é para dar crise, porque aí vai aparecer no exame, daí vai saber que tipo, assim, então você esse tipo de ansiedade que você fala assim, a pessoa tá doida, né? Não, é que é uma linguagem das mães da epilepsia, sabe assim? Ai, aquelas mães que vão fazer uma ressonância, falam, ai, tomara que dê alguma coisa, que aí vai lá e faz a cirurgia. Olha só, Luciana, essa é a linguagem. Então, parece piada, né? Mas é esse tipo de coisa que as pessoas dormem e acordam falando da epilepsia. Dormem e acordam de olho naquela criança e esquece de olhar para o lado, esquece de olhar para o espelho, né? Então, isso tudo é deprimente. Não é que é só depressão, é deprimente. Você não pode conduzir uma vida em função de uma situação, né? Ah, Nívia, mas é difícil? É muito difícil. Eu mesma tive um quadro depressivo, tive muito apoio do meu marido, né, para poder sair dessa condição, porque a epilepsia no sono em especial é muito complicado, porque você entra no consultório, a primeira coisa que o médico pergunta, e aí, teve crise? Então você não pode dormir, concorda? Então, eu acho que o médico tem que tomar até um cuidado. Como é que tá? Tá tendo crise à noite? Como é que você está controlando? Eu acho que os médicos deveriam perguntar, entendeu? Para essa família. Porque é desumano você pedir para uma mãe responder se teve crise, se a crise é só no sono. Então, ou seja, eu fiquei 2 anos sem dormir. E nesses 2 anos, era assim, uma noite eu, uma noite ele. Às vezes mais noites eu do que ele. Aí quando ele ia para a escola, eu dormia um pouquinho. E aí você entra naquela compulsão alimentar, ou de ansiedade, ou de depressão mesmo. Então, a mãe, a família tem que ter esse suporte e esse olhar de que tem que ser cuidado. Né? Ela precisa dormir, ela precisa comer, ela precisa de se higienizar, você tem que ter tempo para ir ao banheiro, coisas básicas, né? Então, essas comorbidades começam quando você tem uma rede de apoio. Como é que a gente pode ter uma rede de apoio se a gente não tem a condição financeira de ter alguém para te ajudar? Porque a maioria não tem. Então, a rede de apoio conversem com as suas mães, com as avós dessas crianças. Não esqueçam que vocês foram criadas por elas. As nossas mães criaram a gente. Os nossos pais criaram, os nossos sogro e sogra. Então, assim, essa rede de apoio... Ah, mas minha sogra e meu sogro vão mandar para a igreja, porque isso é espiritual. Então tá, então vai lá, leia, estude, pegue lá artigo científico e mostre que a epilepsia não é espiritual, que o seu filho precisa de tratamento. Você entende como é importante essa autoajuda, mas no sentido de conhecimento. Você primeiro tem que entender o que é a epilepsia, como é na vida do seu filho, o que ela causa, o quanto de você precisa de ajuda. Então, assim, se é dormindo, poxa vida,
qual o problema? Eu brinco com a minha amiga que é pediatra, que ela é muito minha amiga de infância. Eu falo para ela, quando é no filho dos outros, é mais difícil. Quando é no nosso, a gente... Às vezes você tem uns trauminhas de dormir um pouquinho na cama. Então assim, você põe dormir junto, põe dormir na cama de baixo, põe uma babá eletrônica, você vai desprendendo uma dificuldade que é mais sua do que da criança, para saber se está tendo a crise ou não. Mas é uma segurança, Lu. Então, assim, é diferente de uma outra condição, da família não dormir no mesmo quarto, da família, né, não ficar tanto em cima, até que apareça este controle, entende? Então, às vezes eu mesma falava assim, olha, tudo bem, a mesma história da chupeta. Então tá, se é necessário, depois vai usar o aparelho ortodôntico. Então nesse caso aqui, se é necessário, se é uma epilepsia de difícil controle, que a criança tem tônico clônico com risco de SUDEP, você tem que olhar no sono. Não adianta passar com a peneira. Você tem que cuidar, não é verdade? Ou eu estou errada? Não, tá certo. Mas hoje também tem aqueles dispositivos, né? Também a gente, né? Até eu recomendo muitos para alguns pacientes, né, usar aqueles reloginhos que tem o frequencímetro, tudo, que apita, porque acho que a família sente um pouco mais segura, né? Não sei se o paciente também, mas ajuda também a ter um pouco mais de segurança com relação ao sono, Então, né? tudo isso, eu costumo dizer que é muito bonito na teoria, né? Porque assim, a gente usou, né? Não posso falar marketing, a gente usou. Mas aquilo só vai funcionar quando você tiver um abalo motor e do lado que está aquele aparelhinho. Às vezes você tem um abalo motor e está do outro lado e não funciona. Ele não apita, né? E às vezes eles têm sinais, você sai feito louca e o próprio Felipe gritava, mãe, tô convulsionando, e o relógio paradinho ali, assim, entendeu? Para brincar comigo. E o frequencímetro, mas não foi do frequencímetro, não, né? Não. Mas não foi do frequencímetro. Então, mas assim... É porque estão fazendo outros dispositivos que eu acho que tem mais parâmetros do que só o abalo motor. Eu acho que assim, não tem um ótimo, mas é melhor do que nenhum. Mas vai chegar um momento que essas crianças vão crescendo, eles querem o espaço deles, eles não querem mais dormir com ninguém monitorando, não querem ficar que é o junto. saudável, que é o ideal, né? Que tem a sua vidinha. Então, assim, tudo isso a gente tem que ir criando confiança e a criança tem que entender. Eu acho que a pergunta deles, assim, por que eu tomo tanto remédio? Para que eu preciso disso? Até quando eu vou tomar isso? Entende? E as crianças perguntam mesmo, né? Então a gente tem que explicar com a linguagem que eles entendam e nunca deixar de falar a verdade. O quão importante é a adesão ao tratamento e que eles precisam participar, né? Faz parte da vida deles, né? Vai ter um acampamento na escola, você vai mandar e vai mandar medicação. Às vezes a coordenação pode esquecer, a criança tem que falar, e meu remédio? Não é assim? Sim. Como que você lida com essa questão da superproteção das famílias? Então, assim, no começo, acho que existe até acertar o remédio, né, até ver a questão do sono, se tem crise dormindo ou não, e a questão, assim, de você não deixa a criança dormir fora, não pode fazer isso porque pode ter crise. Qual as dicas que você pode dar para as famílias? Então, por isso que eu insisto muito na divulgação, porque eu acho que quando a gente fala, o vizinho sabe, o da frente sabe, o porteiro sabe, todo mundo sabe. Então, se a criança vai até, não fala nem dormir fora, vai até o playground, se acontece alguma coisa, eles sabem qual apartamento interfonar. Eles sabem o que está acontecendo, eles sabem como socorrer. Põe de ladinho e espera, chama a dona Nívia. Você entendeu? Ou na escola. Então, é sempre falar. Ao meu ponto de vista, é falar. Quando você... Não esconder, omitir, né? De forma alguma. Nunca Vai fazer a matrícula, não omita. Você comente. Aí,
Quando eu digo não colocar numa cápsula, por exemplo, se você começa, não vai na casa de fulano, é porque fulano também não vem na sua. Então, propiciar esse ambiente, convidar os amigos, propiciar ambientes em que seu filho esteja com outras famílias, que essas famílias conheçam a condição. Então, eu sempre fiz isso, de vir gente na minha casa e do meu filho na casa. Sempre respeitando a personalidade dessa criança. Porque tem uns que gostam e curtem e que são baladeiros e que a gente tem outros problemas, né? De horário de sono, às vezes de luz. Cada epilepsia tem uma condição que tem os starts, né? De alimentação, de bebida alcoólica, que aí já não é a sua fase da pediatria, né? Ainda Não, bem. mas eles crescem muito rápido. Né? E eles têm que saber o que é o start da crise dele, por que desencadeia as minhas crises, o que eu preciso fazer, quantas horas de sono, como eu tenho que me alimentar, que horas é meu remédio. Você percebe que se eu pudesse, eu tomaria tudo por ele, mas não é minha, é uma condição dele. Então, se eu estou trabalhando, eu sou psicóloga, eu não posso atender o celular. Minha sessão começa, são 50 minutos, 1 hora que eu não posso atender o celular. Aconteceu alguma coisa, você tem que ter uma rede de apoio. Se essa criança tem crises controladas, que ela fica sozinha em casa, você tem que estar tranquila. Não tem que estar tranquila, porque a vida está tocando. Agora, se tem você não pode ter uma pessoa que te ajude, sei lá, uma empregada doméstica ou uma babá, enfim, mas você tem uma família, ou uma tia, enfim, uma vizinha, sempre falar, porque às vezes as pessoas ficam com receio e não falam. E é aí que começa o preconceito, né? Eu acho que também, assim, saber pedir, né? A gente, às vezes, assim, tem a fase da revolta, não, eu vou dar conta, né, não, já que, né, não me ajudou até aquele ponto, e aí quer tomar conta de tudo e não pede essa ajuda, essa rede de apoio, né? Que às vezes não é só o pai e a mãe, mas tem um tio, tem uma madrinha, tem um padrinho, tem um vizinho, tem um amigo, né? Eu acho que isso é bem importante mesmo. Você falou da questão dos desencadeantes, que é sempre muito importante, a questão do sono, né? Então, assim, por exemplo, a criança vai virando adolescente, que fica até tarde da noite, dorme pouco, né? Ou vai para balada, bebe alguma coisa, e isso é muito propício para desencadear crises, principalmente a epilepsia mioclônica juvenil e várias outras também. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Né? Eu acho que como que você lida isso com a criança que vai virando adolescente? Como que você vai falando isso para ele? Como você vai conscientizando essa criança a ter mais consciência do que ela tem? Eu pego muito dessas conversas quando vamos nessas palestras e que sempre não tem um adolescente que me chama de canto. Ah, então, e se eu... Não é assim, Luciana? E se eu fumar? Ah, e se eu beber, né? Longe da mãe, né? Sabe assim? Eu acho que a epilepsia, e eu sempre falo isso, assim, falo até com os meus filhos, se todo mundo tivesse epilepsia e cuidasse como nós recomendamos, todo mundo teria qualidade de vida. E isso que eu quero dizer, sem ter epilepsia. Todo mundo precisa dormir no mínimo 8 horas por noite. A gente sabe que tem pessoas que dormem 6 e que ficam bem, não é assim? Se eu dormir 6 horas, mas a maioria... se eu dormir 6 horas, no dia seguinte, você não fale comigo, que eu estou emprestável. Eu preciso de mais horas, mas a gente sabe que tem que dormir bem, que tem que se alimentar bem, né? Que tem que controlar o estresse. Ah, isso é utopia. É difícil, mas a gente tem que tentar na medida do possível. Aí, assim, por que é importante um diagnóstico preciso para a pessoa entender? Tem epilepsia que é fotossensível, não tem? Então, a pessoa tem que saber que que a balada, ou que muitas horas no celular, muitas horas no computador, vai dar o estímulo luminoso e ela vai acabar tendo crise. Então, se essa criança tem cognição, se ela entende e ela quer continuar fazendo, os pais, é óbvio, tem que ser rígidos. Pai e mãe não tem que ser amiguinho, pai e mãe tem que ser firme, tem que explicar. Isso aqui faz bem para você. E é óbvio que os adolescentes vão contra.
Isso é super natural. Mas Até até acontecer, né? acontecer. Então, se quer pagar para ver, muitas vezes eu falo, nada é por acaso. Era para ser. Da mesma forma que vez ou outra, você sempre ouve que fulano cuspiu o remédio. Ele está testando. Adolescente, criança, eles testam, eles querem saber, será que o doutora Luciana está falando sério? Será que se eu ficar sem esse remédio eu vou passar mal? Não é assim? E muitos, Sim. muitos testam. Até que acontece. Então você tem que dar a responsabilidade, né? Sem olhar para o lado do, ai, coitadinho. Não, é uma coisa que, se é um tratamento e vai fazer bem e vai controlar a crise, tem outras condições. Então, mostrar outras condições que a pessoa que não fica sem o óculos porque não enxerga, aqui não consegue porque tem que usar um aparelho auditivo, aqui não consegue porque é diabético, tem que fazer uma dieta especial. Então, é muito importante você mostrar que ele é o ator nesse sentido também. É ele que vai atuar, é ele que tem que entender que ele precisa se cuidar. Não é fácil. Deixar, colocar mais autonomia, né, para eles, para ser um adulto mais consciente, mais autônomo, mais Mas a independente, gente eu está acredito. falando também desse 30% que é de fácil controle, né? Que você usa um fármaco, dois e Uhum. controla. Dos que tem 70% das epilepsias aí que são de difícil controle, fármaco resistente, é mais difícil ainda. Eu acho que às vezes não é só os estágios, é porque não controla mesmo, porque teve uma condição que é Uhum. mais difícil. Então, eu sei que é mais difícil e mais insegurança para a pessoa deixar sair. Tem famílias, mães, avós, que não querem ficar, por medo de acontecer uma crise e não saber como fazer. Então, mais uma vez, entra essa mãe, que só ela não pode respirar, ela não pode pensar em fazer uma caminhada, porque não tem quem fique, às vezes voltou, a criança caiu, fez um corte na testa. Então, vai fechando o cerco, sabe? Então, é muito importante que a gente passe isso também para a sociedade. Que a escola, às vezes, não é só um lugar de aprendizado, alfabetização, enfim, de escolarização. É um momento social dessa criança, que pode, às vezes, ter 2 crises no dia, e que eles também têm que entender que essa família, a mãe manda para a escola, às vezes, não é para transferir responsabilidade, mas é para poder ir até o mercado, enquanto a criança está com alguém, né? E voltar a pegar a criança para fazer o almoço dela. Né? Então a gente tem que ter essa rede de suporte, e eu ontem pedi na live que nós fizemos, hoje eu peço que as pessoas, as famílias com epilepsia participem das associações, participem dessas reivindicações que a gente anda fazendo, porque a epilepsia de difícil controle não entra numa condição que dá nenhuma assistência social, nem uma pensão, não dá nada de ajuda. Então, às vezes essa mãe precisa trabalhar e não tem quem fique. Né? Você percebe que vai abrindo um leque de uma realidade que às vezes não é a nossa, de consultório particular, mas é a realidade de muita gente do SUS, né? Você sabe que você atende também, né? Com certeza. Então, por isso que essa coisa do falar e de pedir ajuda é muito importante, né? Agora, falando aqui um pouquinho com o nosso público maravilhoso aqui, tem a Tem uma que escreveu aqui, ó, Miriam, sim. a A Luciane, Lu, a Lu escreveu, sim, eu cheguei a jogar no lixo a medicação. a Lixa. Eu conheço a Luciane, né, há bastante tempo, e eu vejo assim como, né, hoje ela é adulta, então, né, como as pessoas mudam, vão se conscientizando, né, eu acho que através, né, de você, do Eduardo, Caminhada, né, esse acolhimento é tão muito bacana, muito acolhedor, acho que vale a pena mesmo estar junto com essas pessoas que sempre acolhem. Alguém perguntou sobre, talvez, o que era a epilepsia de difícil controle refratária. Então, a Nívia comentou, são aqueles pacientes, aquela minoria de 30% da população de epilepsia, que tem epilepsia, que não controla com pelo menos 2 fármacos, né? São epilepsias que
mesmo com fármacos adequados para aquele tipo de crise, e não houve um controle adequado. Então, isso a gente chama de epilepsia refratária. E para esse tipo de epilepsia, a gente tem a dieta cetogênica, tem o VNS, que é o estimulador do nervo vago, tem alguns medicamentos mais novos, tem a cirurgia de epilepsia. Né? Eu queria contar um parênteses aqui, que tem até uma mãe, que é do Mães da Epilepsia, que é a Lívia, né? Então, que é a Livinha, ela até participou do meu mestrado, e na época que a gente começou a fazer dieta cetogênica, ninguém quase sabia, nem os médicos, nem os pacientes, então era muito difícil convencer. Hoje, eles já vêm perguntando, o meu caso é para dieta? Né? Então, eles vêm questionando. Então, está muito mais disponível, já tem muito mais nutricionistas, mais pessoas que fizeram, que fazem. Né? Aqui a Lu Montebello, que faz o VMS, que usa o VMS. Então, hoje é muito mais, tem muito mais opções, e eu acho que essa rede de apoio, que não só é a família, mas como os amigos da epilepsia, eu diria assim. A gente tem, que eu falo, tem muitos pacientes aqui do Menino Jesus, que a gente tem um grupo de WhatsApp, eu sempre convido os pacientes a participar, que é a família Epi Menino Jesus, porque eles se apoiam, eles se ajudam, de vez em quando eu levo os remédios, mas sempre que tem lives eu estou divulgando. É muito então, importante. Acho que é muito porque tem casos, né, por exemplo, a né? gente vê casos assim que é super refratários, né, que medicação nenhuma certa, tal. Ah, mas a pessoa, por exemplo, põe o estimulador, né, põe o VNS. Gente, às vezes a pessoa controla 80% da crise. Mas para quem tem 40 no dia, é muito, é muito. Ah, mas não zerou. Gente, mas melhorou. Eu acho que na epilepsia tem essa condição, né, de você pensar que pode melhorar a qualidade de vida, né? Às vezes não é zerar, né? Ou então, por exemplo, a dieta, não chegou na dieta ideal para zerar, mas diminuiu, aumentou o humor, aumentou, a criança fica mais... Geralmente vem a resposta assim, mas agora não dorme, não me dá sossego, não sei, mas também vivia prostrado, vivia dopado de medicação. Melhor, às vezes a gente pode diminuir os medicamentos, diminuir os efeitos colaterais. Alguém comentou aqui que arruma uma coisa e piora outra, né? Porque aumenta o medicamento, piora os efeitos colaterais. Então, esse manejo, né, dos efeitos colaterais e o controle de crise, isso é muito importante, porque eu sempre comento com as famílias, o que você acha, como que ele está, comparado com ele mesmo, como que ele era e hoje está bom, né, vamos tentar, a gente sempre tenta, lógico, mas às vezes, assim, a família está satisfeita, ele tem uma crise a cada 2 meses, ele tinha crise toda semana, tá muito bom, né? Tem uma condição, uma lesão cerebral, tem uma condição genética, então isso, né, a gente sabe que é mais difícil de controlar 100%. Então, esse balanço é bastante importante, né, entre efeitos colaterais, número de crises, aqui tem, né, uma pessoa, e qualidade de vida. Tem uma pessoa, né? perguntando, o Instadamer, não sei que nome é, o Instadamer. Além da dieta cetogênica, quais adaptações na dieta vocês já fizeram? Então, né, minha família, nós nunca fizemos a dieta cetogênica clássica. Mas eu, por muito tempo, seguia de Atkins, que é uma dieta modificada. Você reduz o carboidrato, reduz o açúcar, né? Mas não zera, não é a dieta cetogênica clássica. E vou explicar por quê. Tudo isso também, quando os médicos vão prescrever e quando vocês vão saber se vocês vão vestir a camisa ou não, tem que ser discutido na hora que é proposto. Então, assim, quando é um segundo filho, que o primeiro filho
vai comer na frente, você tem que pensar nisso, que a família vai ter que colaborar, não vai comer batata frita na frente da criança que não pode comer, não é assim? Não vai ficar fazendo vontade para a criança comer um bolo de chocolate se ela não pode comer. Então, tudo isso tem que ser pensado. A família vai entrar nessa dieta. Então, no meu, não que a família vá fazer a dieta, mas ela tem que colaborar, né? A vovó não pode chegar com um sonhinho de valsa e dar na mão da criança, né? Vai para a escola, ele não vai poder comer o mesmo lanchinho do amigo. Então, tudo isso também tem que ser feito em conjunto, né? E quando a criança é menorzinha, ou que não é ela que vai pegar a comida porque ela tem dificuldade, é mais fácil para introduzir a dieta, né, Lu? Quando já é uma adolescente, ou uma criança no meu caso, que já se servia, que já tinha alimentação introduzida, fica mais difícil, mas não é impossível, tá? Então, ela perguntou, e eu, por exemplo, tive pacientes de 15 anos que quis fazer dieta, que tinha 8 crises noturnas, né? Eu falo paciente, gente, mas eu não sou médica, não. Eu acompanhava em psicoterapia junto com a dieta cetogênica. Que em um mês zerou as crises, Lu. Ele levantou a camisa e falou, eu quero fazer, e ele fazia bonitinho. E ele, onde ia, ele levava os lanchinhos dele. Um mês com a dieta zerou as crises. Então, você tem que Muito legal, oferecer, né? e as famílias têm que pedir mesmo. Olha, eu ouvi falar de tal coisa, nós estamos a fim de fazer, né? Tem que estar disponível também a mudanças, né? Tá. Alguém perguntou sobre o medicamento usado sublingual. A gente já está com 21h21, a gente vai estar quase no final da nossa live, mas a gente vai tentar responder algumas perguntas aqui. Então, os medicamentos que a gente chama de resgate, então a gente tem o midazolam nasal, tem o midazolam bucal, que você pode colocar na boca, tem o Rivotril sublingual também, e tem o diazepam retal. Então, são algumas opções que a gente dá para o paciente para tentar que a crise corte um pouco mais rápido. A outra pergunta aqui, quando que a gente sabe quando introduzir a dieta? A Eliane está comentando. Então, a dieta cetogênica, para a maioria das condições, é quando a epilepsia é de difícil controle. É a epilepsia que a gente chama refratária. Quando você já pelo menos testou 2 medicamentos em doses adequadas, no tipo certo de crise e não funcionou. Não precisa ser o último tratamento, o último tipo de tratamento, mas também não é a primeira escolha, exceto em casos de, por exemplo, síndrome de Duse, que é um tratamento, a dieta é um tratamento bastante importante, no caso de doença de De Vivo ou deficiência de GLUT1, que no caso a dieta é um tratamento mais recomendado. Tá? Nívia, a gente podia ir partindo para os finalmente, Eu né? queria Infelizmente, terminar de porque responder uma coisa que você perguntou e eu achei que eu não tem. terminei. E além da questão da depressão, da aceitação, que eu acho tão importante, é essa questão da ansiedade, sofrer mais com a ansiedade da crise antes dela vir do que durante, entende? E isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a família vive tanta essa ansiedade que, e se tiver, que não vive. Que Vamos não ver. espera, fica Esperando que a crise esperando. aconteça, E a né? criança às vezes percebe e fica tensa e dá-lhe crise, porque aí fica muito nervosa. Então, assim, é procurar fazer um ambiente familiar, depois da aceitação, depois de já ter introduzido medicação e tal, que o assunto gira em outras coisas, não em torno da epilepsia, né? Então, eu acho que ficou faltando um pouco isso, sabe? Porque senão vira síndrome do pânico. Né? Vira outras comorbidades que você vai ter que tratar a epilepsia e mais alguma coisa. Então, é muito pior. Então, eu aconselho que... Uma criança com uma baixa autoestima, muito insegura, né? Uma família muito superprotetora. Então, vai gerando outras comorbidades, né? coisas, Você né? acaba falando assim, não é possível que a epilepsia está controlada ou mesmo que não esteja. Então, é não ficar sofrendo com antes da crise, entende? Porque vira uma outra crise, vira uma crise da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, né? Então, acho que é importante essa questão do emocional, de você
pensar sobre o que está fazendo, porque às vezes vira uma bola de neve e as famílias nem param para pensar, entende? Então é importante fazer essas DRs de família, né? Vamos parar, vamos conversar, vamos discutir, né? Muito importante, em todas as famílias, né? Nívia, o que que você aconselharia, por exemplo, você como psicóloga, como mãe, assim, para nós médicos a lidarem com o paciente e a família? Assim, alguma dica? Porque assim, o que eu fui vendo nesses anos, né, de Consultório. experiência em consultório, em ambulatório, e tudo com epilepsia, o acolhimento da família, isso ajuda bastante. Tem mais alguma coisa, além da informação, grupos, que você gostaria de dar dicas para nós, médicos ou profissionais, que seja, para ajudar estas famílias, já que você ajuda tantas Então, famílias até hoje? isso eu preciso falar, porque tem uma pessoa aqui que foi lá para cima, não consigo lembrar, que perguntou, eu queria mudar de médico, eu Tá, queria mudar de médico, mas eu não tenho coragem. Então, eu acho assim, é a mesma coisa quando eu recebo um paciente no meu consultório. A primeira questão é a empatia, não é assim? Você tem que ter empatia para sim. sentar com um psicólogo e contar a sua vida, para contar a vida do seu filho, para deixar seu filho na mão de um psicólogo. É a empatia. Então, eu acho que as famílias precisam ter essa empatia com o médico. Não adianta ser o fulano, doutor, nomeado, doutorado, assim, o cara não te atende. Né? Se o cara não te acolhe, não percebe que você precisa entender o que está acontecendo com o seu filho. Então, gente, muda. Às vezes tem também a questão do difícil controle. Às vezes a pessoa acha que é o médico que está errado. E não é. É a condição que é difícil de acertar. Eu costumo dizer que é uma loteria. Então, quando a pessoa não entende por bem, às vezes é bom em outro. Eu fui em 3, 4. E o Vinícius nem sonha disso. E nunca deixei de ir lá. E ele é o médico dele até hoje. Mas eu fui. Eu precisava ouvir. Vá, continue indo, porque é assim mesmo. Não é o médico que é ruim, é a condição que é difícil, né? Então, eu acho que isso também o médico tem que ter essa sensibilidade de perceber, sabe? Humildade Isso, também, né? isso. Humildade também, né? E explicar, olha, não é Eu toda acho vez que que você me chamar que eu vou poder explicar, porque o médico tem outros, está atendendo outras famílias, está em hospital, tem família, né? Que se não der certo, como essa pessoa pode procurar socorro. Então, se tem um pronto-socorro, como, sabe, deixar tudo explicadinho na primeira consulta, como o pediatra que pega um bebê recém-nascido, eu acho que quem recebe o diagnóstico de epilepsia precisava, tipo, de uma cartilha, essas que a gente faz, legal, viu? sabe? É uma boa dica. A gente já está montando algumas coisas, né? A gente, né, sempre tem uma dica sempre importante para a gente. Bom, se a gente não finalizar, Não dá para depois a gravar. live cai sozinha, né? Não dá para gravar. Então, eu agradeço muito a presença de todos aqui nessa live. Tá? Eu acho que eu aprendo muito com os pacientes, né? Eu acho que a gente sempre está aberta para novos aprendizados, e a epilepsia é algo que eu amo tratar, e os pacientes sabem disso. Nem sempre eu sou a médica ideal para o teu filho, lógico, né? Tem que ter uma empatia, mas eu sempre estou tentando melhorar para que haja sempre a melhor empatia aí. Nossa, mas você é E super acho que querida, é é a doutora isso. Lu, é a nossa doutora Lu. Lu, eu É, agradeço o eu convite, amo, viu? eu Agradeço, amo. é super Tá importante isso que bom. você faz, essa abertura que você dá para as pessoas e está sempre nos ajudando com informação, e é o que a gente precisava nessas datas, né, que a gente lembra de conscientizar. Então, você é super Sim. parceira, agradeço de coração, viu? Então tá bom. E vou continuar lutando ainda por essa causa a minha vida inteira. Ah, estaremos juntas. Tá Tá bom? bom, Lu, obrigada pelo Então tá convite. bom. Beijo para Um todos. beijo a todos, boa noite e muito Boa obrigada pela noite. Beijo participação. roxo. Beijo roxo. Tchau. Tchau.
Conseguiu gravar?